Bom, estamos aqui hoje em São Paulo, na capital, com um dos maiores sindicatos de trabalhadores do Brasil, é o Sindicato dos Padeiros. Nós estamos aqui com o Chiquinho Pereira, presidente do Sindicato dos Padeiros. É uma entidade de representação de luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Foi fundada em 1930, está hoje completando aí desse período desse ano 94 anos de fundação. E o presidente Chiquinho ainda quis organizar toda a categoria, que era muito frágil a nível de organização, e foi um também dos fundadores da federação, que envolve 9 estados com o pessoal que trabalha na indústria de panificação em geral. Essa federação fortíssima. E hoje nós estamos aqui nesse evento e o Chiquinho vai falar um pouquinho para vocês sobre esse movimento e sobre a fundação. Primeiro é uma satisfação tê-lo como parceiro, Dr. Clóvis, nos ajudando aí na nossa luta do dia a dia. Eu poderia dizer para vocês assim, de forma bem mais objetiva, é que são 94 anos de lutas ininterruptas. Então a luta aqui não para, é todo dia, toda hora, essa movimentação toda para poder organizar uma categoria que ela é difícil realmente de mobilizar, de trabalhar, devido à sua característica, que são pontos pequenos de padarias espalhados por uma extensão muito grande da cidade de São Paulo e com um número pequeno de pessoas dentro dessas padarias. Então não é uma coisa tão simples, né, de você organizar. E isso, para um sindicato atuar e trazer resultado para os trabalhadores, a frequência na porta dessas empresas é necessário todo santo dia. E é isso realmente que dificulta muito o nosso trabalho. Mas assim, dentro desses 94 anos, a parte que nós estamos aqui, eu acho que a gente conseguiu dar uma boa contribuição no sentido de organizar esses trabalhadores e defender os seus direitos, como também buscar novos direitos e assim por diante, como são as lutas que nós estamos envolvidos nesse momento, que o Dr. Clóvis vai nos ajudar com as suas orientações jurídicas, resolver, por exemplo, essa questão uma decisão do STF que dá direito às mulheres a ter no mínimo 2 folgas no mês aos domingos, né? Então é algo que está sendo bastante comentado, uma discussão muito forte nesse momento, que já chegou às raias de dizer, mas e o homem também não vai poder folgar o domingo? Então dá uma confusão muito grande, mas uma confusão boa, uma confusão que permite a gente se organizar, trabalhar e mostrar que é possível mudar os destinos de uma categoria de trabalhadores que são essenciais para a sociedade. Eu tenho muito orgulho em dizer que somos nós, os trabalhadores no setor de panificação e confeitaria, que preparamos a primeira refeição de todos os trabalhadores antes de ir para o seu trabalho, inclusive a do Dr. Clóvis. Seguramente quando ele levantou, tomou um banho e tal, e já foi buscar o café da manhã com o quê? Com o pão que nós preparamos, com os doces que nós preparamos e tal, e assim por diante. Isso é realmente extremamente satisfatório, é bom, é gostoso você sentir essa responsabilidade de trabalhar para o conjunto da sociedade. Então é assim que nós nos organizamos, com essa visão de ter uma sociedade mais justa, mais igual e assim por diante. E quem pensa desse tamanho não tem tempo para parar, não tem tempo para outra coisa, a não ser investir na organização, na luta concreta, objetiva, que os resultados vêm. É isso. Bom, e só nesse ponto também interessante, você imagina, você chega aqui, você se impressiona aqui na Major Diogo, aqui no centro de São Paulo, você vê aquele sindicato, é um prédio de 5 andares com o formato do 1, que é o nome do edifício, é 1º de maio, em homenagem ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. E aí você vai encontrar aqui um sindicato limpo, organizado, uma estrutura gigante, acolhendo mais de 6 mil padarias na representação com esses trabalhadores e trabalhadoras. Aí você imagina a quantidade, só para o Chiquinho falar um pouco do serviço que é prestado pelo sindicato para aqui, para os trabalhadores e para as trabalhadoras. É uma forma também de organizar os trabalhadores, não é só importante a questão de uma convenção coletiva, de acordos coletivos, mas é pensar também na vida social desses trabalhadores, que foi algo que nós, desde quando chegamos aqui, batalhávamos e muito, que era preciso que o trabalhador tivesse vida social, ou seja,
ele pudesse visitar, pudesse receber visita também, enfim. E isso o sindicato também tem uma gama de serviços que pode ajudar também nesse sentido. Por exemplo, com as dificuldades de acesso, por exemplo, à saúde de uma forma geral, nós temos aqui médicos, dentistas, né, o departamento jurídico, que trabalha muito, né, doutor Clóvis, né, serviços, por exemplo, na área de orientação geral para os trabalhadores na sua vida, que às vezes nem diz respeito ao sindicato, mas na vida particular de cada um e tal. Ajudamos também, às vezes até nas divergências entre os casais, que chega ao ponto talvez de uma separação ou coisa parecida. Então, todo esse tipo de serviço a gente presta aqui aos trabalhadores. Mas tem um dos serviços que é muito importante para todos nós, foi a colônia de férias que nós temos em Caraguatatuba. Por quê? Porque foi ali, eu me lembro assim, passo a passo que foi dado ali naquela colônia, até porque foi construída por nós, em nossa gestão. E fizemos aquela colônia porque é uma categoria que trabalha de domingo a domingo, ou de segunda a segunda, como queiram. E aí os trabalhadores não tenham muito tempo para a família. E era nesse sentido que a gente insistia com eles, dizendo o seguinte: olha, você tem que trabalhar e trabalhar direito, cumprir com as suas obrigações, mas você também tem uma família. E essa família precisa de você. Como é que nós vamos fazer? Você tem que tirar um dia para levar a sua família num lugar bom, e nós estamos oferecendo a colônia de férias. E aí, no começo, tínhamos que fazer excursões, porque os padeiros até nem acreditavam que nós tivéssemos uma colônia de férias assim como é a nossa. É uma colônia de férias simples, né? Mas muito acolhedora, uma colônia de férias que cheira a família, que tem cara de família, e na prática é uma coisa muito familiar mesmo, né? E ali a gente recebe os trabalhadores, que hoje isso deu uma condição para que a luta do sindicato, né, nesse sentido, fosse assim implacável com o setor de panificação, dizendo: olha, o trabalhador precisa de uma folga, a folga da semana, e mais daqui para frente, folga no domingo, para poder levar a sua família para ir passear, para ir para a igreja, enfim, ter vida social concretamente. E foi uma das lutas também mais importantes que nós concluímos, fazendo com que a folga do trabalhador, que está garantida por lei, mas na prática os empregadores compravam essa folga, hoje nós garantimos, através da luta, que o trabalhador folgue na semana, talvez as principais no mês são 4, mas 2 ou 3 na semana, e pelo menos uma caia no domingo, para ele poder levar a sua família para passear e assim por diante. São muitas histórias, eu passaria aqui o dia inteiro contando um pouco aqui dessas histórias, as dificuldades, mas também assim um sentimento de muita realização, e isso é o que motiva a gente trabalhar quase 24 horas para essa categoria, que é uma coisa maravilhosa. Bom, a última aqui, até dando visibilidade à Alice, né, uma mulher que está aqui nos ajudando nas gravações, né, e é o seguinte: além eu tive muitas vezes falando lá na colônia, né, é limpo, organizado, bonito, na beira da praia, né, um negócio fantástico. Tem bicicleta para os trabalhadores, quartos com ar-condicionado, televisão, internet, é fantástico. Mas o último ponto, por hoje, desse trabalho imenso, é importante lembrar que o sindicato tem uma base de 120 mil trabalhadores e trabalhadoras por aí. E aí você imagina no estado de São Paulo, né, onde tem a maior produção do PIB brasileiro, de recursos, de estrutura, de tudo e de gente, como é que esse sindicato atende, quantas subsedes, como é que ele funciona? Quer dizer que não é só aqui essa sede no 1º de maio, tem várias subsedes. O Chiquinho vai falar aqui como é que funciona. Foi uma das estratégias, Dr. Clóvis, que nós montamos logo no início, quando viemos para o sindicato. Sabendo da dificuldade de organização, nós também montamos um esquema assim, meio parecido como são as padarias aqui em São Paulo. As padarias é uma em cada esquina e tal, e evidentemente que nós não teríamos condições de montar uma subsede em cada esquina, mas dividimos por municípios
e montamos uma subsede para cada região ser atendida, de forma que o trabalhador pudesse ficar mais próximo do sindicato o máximo possível. Então nós montamos uma subsede na região do ABC, em Santo André, que cuida das 7 cidades lá da região do ABC. Montamos uma em São Miguel Paulista, que cuida daqui da zona leste de São Paulo. Montamos uma em Santo Amaro, que cuida da zona sul de São Paulo. Montamos a outra em Osasco, que cuida da zona oeste de São Paulo. Essa sede aqui, ela cuida basicamente do centro da capital e mais a zona norte, mas há previsão, inclusive, de mais uma subsede específica na zona norte e outra em Mogi das Cruzes, que já é digamos, é o caminho para o litoral. Então são basicamente essas subsedes, mais a sede central, um centro cultural que nós temos também, porque nesse debate todo nós aproveitamos para discutir a vida do trabalhador como um trabalhador qualquer, como o Dr. Clóvis, que tem uma outra profissão, é advogado e tal, e tem a sua vida social. Então nós também queremos dar isso para os trabalhadores. E esse centro cultural organiza debates, palestras. Nossos jornais, por exemplo, tem um jornal que tem uma tiragem mais ou menos de 50 mil exemplares por mês, que são entregues de mão em mão nas padarias. E olha, essa entrega do material de mão em mão, ela não pode deixar de ser feita. Por quê? Porque hoje a internet, o Zap, Instagram, todos esses meios de comunicação são muito rápidos e eficientes, mas nada substitui o toque de mão, nada substitui o olho no olho, você conversar com o trabalhador. E se você pegar o nosso jornal, você vai ter matérias culturais, matérias sobre saúde, matérias sobre os direitos, enfim. Não. Agora, o material que trata das campanhas sobre dengue, o material o jornal que traz a discussão sobre o processo de vacinação no Brasil, que traz pontualmente, desde quando nasce o bebê até a sua vida adulta, a sua vida de idoso, todas as vacinas que ele precisa tomar nesse tempo todo, por exemplo. Então ali todas elas explicadas com datas, o que é, o que não é e assim por diante. Então nós temos também uma gama de outros serviços que nós trabalhamos, às vezes até sem um protocolo maior, mas nós trabalhamos com o Estado, em forma de município, Estado ou União, também ajudando naquilo que nós sempre falamos. Queremos construir uma sociedade melhor. Para construir essa sociedade melhor, você tem que fazer a sua parte. Eu acho que os padeiros estão fazendo a sua parte. E, Alice, só para agradecer mesmo, mas só faltou um ponto ele falar, que é exatamente para atender essa base toda, junto com a diretoria, enquanto movimenta quantos trabalhadores aqui junto para atender as pessoas que trabalham junto com o sindicato. Então, a nossa equipe ela já foi muito maior, mas nós tivemos aí algumas dificuldades importantes que acabaram também influenciando nesse dia a dia nosso, Dr. Clóvis, que foi iniciado ali o processo de reforma trabalhista, e nós pensávamos, e até achamos que precisa modernizar o sistema sindical todo de uma forma geral, mas o que saiu dali não foi uma reforma, foi algo extremamente assim, que prejudicou desse ponto de vista que os sindicatos pudessem continuar organizando os trabalhadores. Depois nós tivemos pandemia, depois nós tivemos, lamentavelmente, a discussão aqui não é política, mas nós tivemos o último governo no plano nacional, não tinha nenhum interesse que esses trabalhadores pudessem se organizar e continuar a sua luta e assim por diante. Com isso, nós tivemos uma diminuição no número de trabalhadores aqui do sindicato para dar toda essa assistência, que anteriormente era no nível mais ou menos de 200 funcionários, e isso nós tivemos que fazer um ajustamento e diminuir um pouco essa equipe, mas nós ainda temos hoje aí por volta de 160 funcionários, que é com eles que nós fazemos as visitas todo santo dia em cada uma das padarias, com esses funcionários que todos os dias aqui e nas subsedes
recebe os trabalhadores para lhe ajudar em relação a um problema médico, ginecológico, enfim, clínico geral, ou dentista, ou coisa parecida, essa gente está aqui de braços abertos para receber todo mundo e conversar com eles. Mas, fundamentalmente, essas visitas cotidianamente, cada um tem o chamado base, cada um tem a sua base, que de manhã pega o seu material, pega o seu veículo e pega a estrada. E vamos para dentro das padarias. Parabéns, presidente. Obrigado, Alice. Obrigado. Valeu.